Muito boa noite, sejam bem-vindos ao ensaio geral de hoje. Viemos até ao Teatro Nacional Dona Maria II dar os parabéns a esta Casa das Artes do Palco, que completou esta semana 175 anos. São 175 anos dedicados ao teatro e a dar palco aos atores portugueses. E é sobre esse trabalho de atores que hoje falamos neste programa feito em parceria entre a Renascença e o Dona Maria II, que volta a abrir as suas portas ao público já na próxima semana. São muitos os motivos para vir até aqui, dois deles, as peças que hoje falamos, Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, da autoria de Tiago Rodrigues, que vai estar na Sala Garrett de 19 a 26 de abril, e Tempo para Refletir, de Ana Borralho e João Galante, e texto de José Miguel Silva, que estreia a 20 de abril na Sala Estúdio. Connosco no ensaio geral temos quem dá corpo às palavras, os atores Beatriz Maia e Romeu Costa, da peça Catarina, e João Grosso e Inês Coias, da peça Tempo para Refletir. Muito obrigada aos quatro por estarem no ensaio geral. Romeu Costa, comece por si. No caso da peça A Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, a sua personagem vive uma espécie de silêncio profundo ao longo de toda a peça. É talvez a que menos fala, mas fala muito enquanto ator nesse lado que é o trabalho de ator físico, também o lado da expressão corporal. Como é que se fala através do olhar, dando corpo a um texto que é de silêncio? Eu gosto muito de desafios e, portanto, esta personagem do espetáculo Catarina é um grande desafio por isso mesmo. Portanto, está a maior parte do espetáculo sem falar, mas não significa que não esteja continuamente a comunicar com o público e em contracena com os atores. Nós temos sempre um preconceito em relação ao texto e à quantidade de texto e quanto mais texto, mais importante é uma personagem. Mas eu acho que este espetáculo e esta personagem em particular é uma oportunidade para desmistificar essas ideias pré-concebidas. Considero-me um ator muito físico, não preciso do texto para comunicar, ainda que esteja muito tempo sem falar, depois falo muito. E é um prazer poder estar a comunicar com o público sem ser através da palavra e através do corpo e como é que o corpo vai contando uma história sem ser através da verbalidade. Dos olhares? Dos olhares. Existem, a dada altura, alguns movimentos de cabeça que condicionam a ação da peça. A ação. Uhum. E, portanto, esses são momentos chaves que claramente são importantes, mas desde o primeiro momento em que as pessoas entram na sala, fica ligado, portanto, este fio invisível entre mim e os espectadores e estou continuamente a alimentar, portanto, esse canal de comunicação. Até porque a sua personagem é fundamental nesta história também, já vamos falar também um pouco sobre isso. Inês Coias integra este elenco do Tempo para Refletir. O trabalho do ator passa muito por um trabalho de um exercício de memória, mas há também um trabalho de assimilação da própria personagem que vai para lá do texto. Como é que é esse trabalho também para si enquanto atriz? Antes de mais, boa noite. Eu não sei se sou a melhor pessoa para responder a isso, porque na realidade eu ainda nem me considero bem atriz. Porquê? Porque este é o meu primeiro trabalho, estágio aqui no teatro, e eu ainda não me consigo pôr no mesmo patamar que estas pessoas e que todos os grandes atores e atrizes que temos, mas digo que sou uma aprendiz de teatro e uma aprendiz de atriz. Esta peça é muito particular porque, na realidade, não existe bem esse trabalho que nos ensinam e a que estamos habituados. Por exemplo, como na última peça que fizemos aqui. Não existe... Participou na última hora. Sim, que não existe propriamente uma personagem, não existe texto para decorar e estamos ali a alimentar um momento. A peça é um momento que criamos ali, cada performer tem uma pessoa no público e a peça é toda para aquela pessoa. Não existe contracena com o colega, apenas existe contracena com uma pessoa do público. Uma relação direta com o público. Diferente é o caso da Beatriz Maia, que é uma das Catarinas da peça Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, escrita pelo Tiago Rodrigues. Beatriz, como é que se trabalha o texto, como é que começa este trabalho de ator que tem, no seu caso, que interagir também com os demais atores do elenco? Este trabalho parte
inicialmente de improviso. Nós, antes de partirmos para uma sala de ensaios, começámos com uma residência artística, e nessa residência artística que tivemos, fomos todos apontando algumas coisas para o que poderia ser este Catarina. A partir desse improviso, o Tiago, que tem um caderno que está sempre a apontar, está constantemente a escrever coisas que depois são úteis, a partir desses improvisos que tivemos, o Tiago aponta, no dia seguinte traz outras coisas, e todo o ensaio também, já quando começámos os ensaios do Catarina, foi uma forma de trabalhar que eu nunca tinha tido oportunidade antes. O Tiago chegava com uma proposta de texto, nós líamos o texto nesse mesmo dia e discutíamos essas cenas, uns mais que outros. Eu, por exemplo, gosto muito de ouvir e sinto que tenho a aprender com todos aqueles atores que estão ali comigo. E no dia seguinte o Tiago chegava, de repente, eu assim, pronto, agora se calhar vou começar a ler com mais atenção esta parte do texto, e no dia seguinte o Tiago chegava com outro texto, outra versão daquela que recebemos no fundo, há uma construção anterior. permanente da peça com o próprio autor. Exatamente, e parte muito das conversas que temos entre nós, dentro e fora dos ensaios. As pausas que fazemos também são muito importantes. Continuamos a falar sobre o que se falou lá dentro, e a partir dessas conversas vamos sempre criando, e de repente sentimos que temos um bocadinho de nós em todo o espetáculo. Nós também, enquanto atores, enquanto pessoas. O Tiago coloca e sinto que escreve muito para as pessoas que estão ali com ele. E pronto, acho isso muito especial, porque de repente uma criação que parte do zero, sentes que a coisa é mais tua, que não é um texto só do Tiago, acaba por ser um texto de todos. Partilhado. João Grosso, com a sua larga experiência de representação, também sendo de uma geração diferente destes outros 3 atores que estão aqui connosco, pergunto-lhe se tem a noção de quantas personagens já representou ao longo da sua vida, quantas habitam ainda dentro de si, ou seja, há personagens que nunca o deixaram mesmo depois da peça já ter passado. Boa noite a todos, aos presentes e aos que nos escutam. Não tenho ideia de quantas personagens já fiz, porque para além das que nós representamos no espaço cênico, há as outras todas que nós vamos construindo para experimentar e para deitar fora e para brincar na vida também. E há algumas que vão ficando. Não, porque os contextos, isso nunca me ocorreu, deitar mão de uma personagem que eu já tenha construído para construir outra, porque os contextos são muito diferentes e o ponto a atingir, a meta a atingir também é sempre diferente. Agora, há umas que vão ficando porque eu não me esqueço delas, vou retomando-as ao longo dos anos. Volta, não volta, às vezes mesmo sozinho, acabo por as ativar. Um ator então nunca vive sozinho. Não vive o isolamento que temos vivido nestes últimos anos, neste último ano de pandemia. Tenho sempre muita gente, muita persona à minha volta. O Romeu Costa, nesta peça da Catarina, é um antigo empresário, político, que entretanto é quase que raptado, podemos assim dizer, por esta família que habita o meio do Alentejo e que tem essa tradição de gerações de matar fascistas. O que é que esta peça para si reflete? Até porque, como já nos disse, é uma personagem que está em silêncio, mas depois acaba por falar muito, portanto ela é uma personagem importante, sem contarmos o fim. Sim. O que é que podemos dizer a quem queira vir ver esta peça sobre esta história? Bom, para nós atores é incrível quando nós temos a oportunidade de estar a fazer um trabalho que reflita também as nossas preocupações enquanto cidadãos. Eu sinto com este projeto que eu me vejo ali como artista também. Portanto, não é só uma ideia do Tiago transformada em espetáculo, não é? Nesta família, ali, algures no Alentejo, que tem esta tradição, mas todas as questões que levanta são questões que eu me questiono. Portanto, quais são os limites dos nossos ideais? Até que ponto é que nós estamos dispostos a defender esses ideais? Onde é que entra a violência para conseguirmos alguma noção de justiça? É uma peça que fala muito também sobre as contradições. Levanta sobre muito a as questão da próprias contradição contradições. constantemente. Eu acho que é isso que é o que mais me emocionou, como a Beatriz estava a falar durante este processo, que o Tiago a cada dia trazia um texto reescrito. Eu lembro-me de quando ele já numa fase final trouxe o texto entre uma mãe e uma filha, só para não revelar muito, entre uma mãe e uma filha, e que se debatem
por questões ideológicas, políticas, nestas contradições todas. Aquilo que mais me emocionou foi como é que uma filha, a dada altura na sua vida e na relação com a mãe e com a família, diz não a uma tradição familiar. Portanto, o espetáculo não é só político, é também extremamente familiar, é também extremamente emocional, e eu acho que qualquer pessoa que venha ver o Catarina tem muitas oportunidades para criar empatia com estas personagens e com esta história e refletir sobre o que é estar vivo hoje em dia, principalmente depois deste último ano que passamos e que se perspectiva ainda durante algum tempo. Portanto, são questões muito, muito importantes para todos nós. Refletir é precisamente a palavra que está no título da outra peça que estará em cena. João Grosso, muitas vezes os jornalistas perguntam aos atores o que é que esta peça, de que forma é que o público pode pensar a partir desta peça, o tempo que corre. Pergunto-lhe o que é que o tempo de refletir põe o público também a pensar sobre o momento que vivemos. Como a Inês há um pouco estava a dizer, isto é uma relação diferente do aparato normal que uma peça costuma ter. Estamos com o público, mas nós não contactamos com o público. Há uma distância, há um fosso entre nós e o público. E o que nós fazemos, através do nosso corpo e da nossa energia, é trabalhar levantamentos de memórias, de sensações, sugeri-las ao público para que ele, por sua vez, tenha também esses acessos de memória, de sensação, que nós não conseguimos controlar porque aquilo que nós vemos em cena é muito diferente daquilo que o espectador vê de nós. Vamos sugerindo coisas que o espectador se vai autossugerindo. Portanto, É uma construção com o próprio espectador, então, é uma construção constante, quase pessoal, com cada um dos espectadores. Exatamente. Portanto, esse tempo para refletir é um tempo do espectador pelas sugestões que nós lhe vamos dando. Eu só queria acrescentar uma coisa relativamente ao que a Inês disse há um pouco. Nesta peça, na verdade, não tivemos texto para decorar, mas tivemos texto para trabalhar, porque a peça tem texto. Tem os textos do José Miguel Silva. Portanto, nós tivemos que os trabalhar e damos-los em cena. Eles saem em off e nós não representamos aqueles textos. Aqueles textos estão lá para sugerir outras coisas. E Inês, como é que está a ser para si esta segunda experiência de teatro, sobretudo também neste contexto que vivemos hoje de pandemia, em que nem sempre há a possibilidade do ator trabalhar de uma forma contínua? Este processo começou no Zoom. Apesar de muita gente não gostar de trabalhar no Zoom, eu acho que termos aquelas reuniões também dava tempo para pensar. As reuniões começaram muito só por analisarmos os textos e pensarmos o que é que aqueles textos nos poderiam dizer. Partilhámos filmes uns com os outros, partilhámos ideias, textos. E esse trabalho de recolha acho que foi muito importante e às vezes não há tempo para o fazer quando estamos no presencial. Depois, quando passámos ao presencial, só a fazer a parte da tarde, porque por causa desta pandemia é diferente, os horários foram diferentes do que estávamos habituados no outro espetáculo, mas o trabalho faz-se. O que importa é chegarmos a algum lado, sejam quais forem as circunstâncias. E chegar ao público nesta relação que o João está aqui a falar também, muito pessoal. E é muito... Esta peça não foi pensada, já está pensada pelo João e pela Ana há muitos anos. Agora levou uma nova camada com a pandemia, pronto, não havia nada a fazer. E é muito interessante porque, para mim, eu no outro dia assisti à peça porque, como somos mais performers no grupo do que na realidade vamos ter de trocar alguns dias, eu tive a oportunidade de ver de fora e percebi que a peça fala muito sobre o contacto com o outro, o toque com o outro, a fragmentação de nós mesmos, as possibilidades que nós podemos ser, e é muito bonito porque na realidade nunca estamos juntos. Portanto, agora com a pandemia isto leva a outra camada. Também isso acontece em Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, Beatriz Meia. Este momento da pandemia também acabou por dar aqui outra capa a esta peça? Nós começámos em plena pandemia, portanto,
No início de março de 2020, eu já nem sei, de 2020, tivemos a residência e depois fomos supostamente fazer o sopro a São Paulo e não só não fizemos o sopro, como voltámos para Portugal para ficarmos fechados em casa e, portanto, aquilo que nós tínhamos de material era o que se tinha passado numa residência que, pronto, tínhamos ideias, mas não tínhamos nada em concreto. O Tiago tentou também que trabalhássemos através do Zoom, mas percebemos de imediato que não era a mesma coisa. A forma como o Tiago trabalha é muito a partir do contacto com o outro e era impossível conseguir isso em plena pandemia. Claro que assim que chegámos aos ensaios, ter de medir a temperatura, termos de ter um certo distanciamento, termos o cuidado de nos... Eu, por exemplo, eu tenho de abraçar a minha irmã Sara, como é que eu faço isso? Uma família... Somos uma família e não há contacto direto. Atores. Há muito... Ficamos assim um bocadinho... Como é que chegamos ao outro? Como é que o contacto se cria sem ser físico? É toda uma nova forma que Mas nós tentamos a história também fala, não é? Portanto, como o espetáculo faz uma espécie de futurologia, não é? Daqui a 8 anos, onde é que vai estar Exatamente. o Portugal e o mundo, também não deixa de ser uma lufada de ar fresco perceber que, eventualmente, daqui a 8 anos, tendo em conta que a pandemia aconteceu em 2020, que as famílias ainda vão ter a possibilidade de se reunir, nem que seja para matar fascistas. No Ensaio Geral, escutamos agora a crónica semanal de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. Ele deixa as perguntas aos nossos convidados. Tempo para refletir leva-nos a um livro recente de Shoshana Zuboff, que nos fala de um capitalismo de vigilância. O livro está editado na Relógio d'Água e a autora é professora emérita em Harvard. Não por acaso, é o teatro, como expressão viva, falada, que nos obriga a pensar sobre o mundo online, que era gentil com o nosso mundo e que agora extrai e rouba dados em vez de produzir bens, portanto gerando concentrações de poder que ameaçam valores como a liberdade e a privacidade. A minha pergunta para Inês Coias e João Grosso é sobre a contradição que parecemos viver. Será mesmo inevitável estarmos condenados a deixar-nos arrastar para a morte em vida, para a pura ilusão, para um curso de acontecimentos em que o público e o espaço público nos levam a vermos-nos desfazer a indiferença? E perante a grande metáfora, escrita e encenada por Tiago Rodrigues, Catarina ou a beleza de matar fascistas, estamos diante de um dia de festa, de beleza e de morte. A minha pergunta para Beatriz Maia e Romeu Costa prende-se ainda com a anterior e liga-se à incapacidade de Catarina para matar. Há um conflito familiar sobre o alvo e sobre o dever. Há lugar à violência para um mundo melhor? E que é a democracia? Qual a melhor forma de a defender? Como viver o combate paradoxal entre o ideal e a indiferença, entre o ceticismo e a vontade? O fantasma da outra Catarina, a Catarina de Baleizão, permite fazer pensar. E é o espaço público e a emancipação que regressam aqui num diálogo com o fascista de 2028. Afinal, num tempo em que o virtual invade a nossa vida e em que corremos o risco de estar fora do tempo, como tomamos em nossas mãos o futuro? Inês e João? Penso que neste tempo e nesta situação pandémica, onde, na verdade, se sente um controle e uns grupos económicos a avançarem com uma força muito grande e sombria, faz-me pensar que a alienação sempre existiu. O controle das ideias sempre existiu, desde que há sociedade organizada, pelo menos do que temos acesso ao nível da história e da filosofia. E o que é importante é nós mantermos a cultura viva, porque isso traz-nos inteligência, traz-nos sentido crítico e capacidade de reagir. Neste momento as coisas são mais difíceis porque há toda esta expansão da realidade virtual que torna muito mais fácil o controle sobre as pessoas menos avisadas. E então o que eu acho extremamente necessário, e eu acho que isso se faz através da cultura, é dar ferramentas às pessoas
para elas serem capazes de destrinçar e tomar as suas opções. Como eu e Beatriz. Eu acho que nós estamos ainda num processo de tentar sobreviver a isto tudo e ao mesmo tempo refletir sobre isto tudo. Sinto-me num sítio muito ambíguo, não é? Sem conseguir chegar a conclusões, mas de qualquer das maneiras, aquilo que eu tenho sentido com todas estas questões que foram aqui levantadas e apontadas, que o teatro, mais do que nunca, é um espaço mesmo importante, e se não era consciente para muitas pessoas, eu espero que com esta situação toda que nós estamos a viver, que percebam que é mesmo importante. Quando há um bocado me perguntava como é que eu, enquanto ator, não tendo texto, comunico ao público, da mesma forma também pergunto ao público como é que o público, sem estar presencialmente a assistir a um espetáculo, consegue ter acesso a esse mesmo espetáculo, porque tudo aquilo que nós estamos a viver neste momento, não é, de aceder online a espetáculos, acaba por ser, tem que se inventar uma nova nomenclatura, porque teatro não é? Porque o teatro tem a ver com este convite que nós fazemos às pessoas para ocuparem o mesmo espaço e para que saiam das suas casas, façam um percurso e, no meio de estranhos, assistam à mesma coisa. E, portanto, isto é tão incrível, tão democrático, tão transversal a qualquer pessoa, independentemente do percurso que faça até ao teatro, do seu contexto familiar e económico. Portanto, é um convite a que as pessoas consigam assistir a uma história que nós queremos que vá transformar as pessoas. E, portanto, se o teatro, no meio disto tudo, não sai reforçado, não sai reabilitado, fico com muito pouca esperança no futuro. Eu ainda dizia, essa maravilhosa democracia de que fala o professor Guilherme Oliveira Martins, só é possível no teatro, e é essa a maravilha do teatro, é essa maravilhosa democracia que existe numa sala de espetáculos, em que não há classes sociais, não há diferença, e há troca de ideias, e há a capacidade de sabermos que é possível ter uma voz pública, seja como atores, como espectadores, porque estamos todos envolvidos dentro do mesmo espaço e todos envolvidos dentro dessa capacidade de produzir um discurso sobre o que nos vai cá dentro ou sobre as ideias que nós queremos expressar. E como dizia o Romeu, na realidade virtual isso não é possível. O espetáculo também não termina no espetáculo propriamente dito, não é? Termina quando as pessoas saem do teatro, não é? E vão falar e vão discutir aquilo que acabaram de ver. E vão ter tempo para refletir, precisamente. Sim. E é bonito saber que aquele dia foi único e ficou apenas na memória de quem lá foi. E o online materializa essa memória. E fixa, Por isso é que não podemos chamar o teatro que cria aquela experiência única naquele dia, irrepetível. Sim, mas felizmente dentro destes condicionamentos todos nós estamos a conseguir fazer é uma maravilha. teatro. É uma maravilha. Isso é ótimo. Fica aqui então este convite para as pessoas virem de facto ao Teatro Nacional Dona Maria II, que abre já na próxima semana. Para quem nos ouve através da rádio, fica a saber que a partir de segunda-feira tem a peça Catarina e a Beleza de Matar Fascistas e depois, a partir de terça, Tempo para Refletir. São duas peças que merecem de facto ser vistas aqui ao vivo, na plateia. Muito obrigada aos quatro por terem estado neste ensaio geral, que teve assistência técnica de José Ferreira. Siga a nossa sugestão, porque a cultura está, de facto, a desconfinar. Venha até ao Teatro Nacional Dona Maria II. Muito obrigada, boa noite e bom fim de semana.